Olá, boa noite, a graça e a paz. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, você que vai assistir essa programação gravada, né? Eu sou o Fernando Salles e estamos à frente aí dessa mobilização, dessa campanha de oração, campanha de jejum, 21 dias, como objetivo de desfrutarmos e manifestarmos o poder que flui do secreto, o poder que flui da intimidade com Deus, o poder que flui da realidade daqueles cuja mentalidade é impactada em tornar Deus prioridade, diariamente, estabelecendo um horário, diariamente, tendo em seu coração a disposição de olhar para a sua agenda e, ao invés de permitir que a sua agenda seja moldada pelas circunstâncias, por tantos compromissos que por vezes vão representar uma vida que está fluindo como aquele que corre atrás do vento. Essa pessoa que entendeu, estamos no 8º dia, depois de uma semana essa pessoa entendeu que realmente aquilo que Tiago fala na sua carta, no capítulo 4, versículo 8, o Senhor diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Deus é recíproco. Quanto mais dedicação, ou quanto mais tempo entregamos para Ele, Ele nos devolve tempo de qualidade. Há um célebre ministro do Evangelho, que é um herói da fé para mim, o nome dele é George Miller, e George Miller ele tinha uma forma de pensar que eu guardo até hoje como uma pérola muito preciosa. Ele dizia: se você tem 4 horas para trabalhar, dessas 4 horas, tire uma para orar. 4 horas para trabalhar, tire 1 hora para orar. E as 3 horas que vão restar, você vai produzir muito mais que se você tivesse, de fato, trabalhado 4 horas. Você vai produzir em 3 horas o que você não produziria em 4. Porque na medida em que você se envolve com Deus, na disposição de oração, para não buscá-lo por aquilo que Ele pode fazer por você, ou por aquilo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é, e com o desejo de que a expressão de quem Ele é traga ao teu entendimento, ao teu coração, uma nova revelação, uma revelação mais profunda sobre Ele, no que diz o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A consequência dessa revelação ao seu coração é direção para o seu dia a dia. É orientação sobre o que fazer ou não fazer, sobre com quem se relacionar ou não, que escolhas você deve de fato fazer, que decisões você deve tomar, e todas elas assertivas. Todas elas com base na iluminação que vem do próprio Deus, que planejou a sua vida e os seus dias. Então é realmente não somente uma questão espiritual, mas uma questão de inteligência, sermos pessoas que priorizam o relacionamento com Deus. Passamos a entender, eu não sei quem, né? A irmã Jaque entrou aqui agora, graça e paz, boa noite, seja muito bem-vinda, minha irmã. Saudade de você, viu? Nós vamos nos falar. Né? Eu não sei quem, ao longo desses 7 dias, né, que vai assistir essa programação gravada e que posteriormente, eu faço até a questão, eu peço, por favor, você que está caminhando nessa mobilização, que vai ver esse vídeo, que depois de estar aqui no perfil da tenda, eu subo esse vídeo postado lá no canal do YouTube e posto o link no nosso grupo de WhatsApp. E eu peço a você que vai estar assistindo esse vídeo, que por favor enviem comentários para mim via WhatsApp, ou de repente aqui no direct do perfil do Instagram, ou de repente lá, né, no YouTube, sobre como foi a sua primeira semana. Né? Se você sentiu algum tipo de resistência, se você experimentou algum tipo de embate espiritual, se você, né, se viu um tanto cansado, esmorecida, desmotivado, porque tudo isso tem que estar acontecendo para aqueles que se dispuseram a, de fato, entrar neste lugar e fazer deste lugar um lugar prioritário para dia a dia você se relacionar com Deus e daí o seu dia começar. Não temos mais dias que começam, movido quando o despertador toca, ou de repente o celular, para daí termos a mente acelerada, porque nem todos oravam,
né, logo pela manhã, e quando era aquela oração, era na verdade o desencargo de consciência, não era um contato de fato para que você pudesse ter tempo para ouvir Deus falar, porque o secreto é prioritariamente um lugar de silêncio. É verdade que o Senhor Jesus fala quando você for orar, vá para o secreto e fale com o seu Pai que está em secreto. Obviamente Deus ele aguarda que você fale com Ele. Mas por que eu pontuei que o secreto é um lugar de silêncio? Que a primeira disposição que você precisa ter para começar a falar é ter clareza de que o seu coração ele não está ali motivado pelo oportunismo, ele não está ali motivado pelo materialismo, ele não está ali motivado por qualquer outra coisa que não se encontrar com Deus. E o encontro com Deus é sempre um encontro de amor. E o amor de Deus lança fora todo medo. Mas para antes do medo ser lançado fora, a luz da palavra ou a luz da própria presença de Deus traz clareza como você está quando você vai buscá-lo de todo o coração. Muitas pessoas não conseguem discernir a voz de Deus ou perceber o que Deus tem para falar, muitas vezes porque de fato, ao entrar na presença, lá no quarto secreto, se mobilizam de forma inadequada. O coração muitas vezes carregado de amarguras e sentimentos, temores, receios, medos, situações do passado que são retomadas, pecados recorrentes que não são confessados, e obviamente você vai para a presença, você vai para o momento de consciência da presença, porque, exemplo, Deus está aqui agora, amém? Ele está onde já está, onde você que está assistindo essa programação gravada, onde você está e agora Deus está. Agora, perceber a presença de Deus é uma questão de sensibilidade. É uma questão para aqueles que de fato desenvolvem a sensibilidade por já estar familiarizado com o relacionamento, familiarizado com a palavra de Deus, familiarizado com o que Deus representa para eles. E nesse sentido, o coração ele passa a estar protegido pela palavra. Temos essa própria orientação trazida pelas Escrituras. De tudo que você tiver que guardar, tudo é dizer que, olha, pega tudo na sua vida, e a coisa mais importante que você precisa proteger, que você precisa guardar, é a sua mente e o seu coração. Por quê? Porque a sua vida é guiada por pensamentos. Na medida em que você, de fato, e como que eu protejo o meu coração? Salmo 119, Davi declara, no versículo 11, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não peque, para eu não pecar contra ti. E pecado ali, no Antigo Testamento, ele representa o desvio do alvo. A cada novo dia, como o dia de amanhã e ainda o dia de hoje, para as horas que ainda restam para o findar desse dia, Deus tem ainda um plano e um propósito para a tua vida no tocante ao relacionamento que devemos ter com Ele, para que por meio desse relacionamento, o Espírito que está sobre nós, que sonda as profundezas de Deus, traga ao nosso coração a revelação daquilo que já nos foi dado a cada dia, para que em novidade de vida desfrutemos de um dia carregado das bênçãos de Deus e das manifestações da sua presença, que de fato está conosco todo dia, o tempo todo, em todo o tempo. Eu posso provar para você, se você for capaz de abrir com rapidez a sua Bíblia, ou não, você pode anotar o endereço. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, o Senhor jura, Ele fala que Ele nunca jamais nos abandonaria, nunca nos deixaria, nunca nos deixaria, nunca nos deixaria. Eu posso ter a sensação de Deus estar distante, e isso por um reflexo de alguém que está com a mente voltada muito mais para os problemas, focando as questões que estão trazendo uma tradução de fragilidade, de escassez, de comprometimento do resultado que eu espero. E isso faz com que então o meu coração, que antes estava protegido pela palavra, agora experimente brechas, porque essas sugestões das circunstâncias às quais eu estou focando, elas estão vindo sobre mim e não estão encontrando a palavra para justamente rebatê-las. A palavra para trazer clareza em relação a isso e me manter focado no Senhor, porque a palavra diz, a própria palavra revela. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Bom, Fernando, isso quer dizer o quê? Bom, reconhecer a Deus é de fato você entender que Ele é Deus, e na condição de Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e sobretudo, a prioridade da atenção da sua vida. Bom, em todos os meus caminhos. Caminhos são os resultados
das escolhas que fazemos ou deixamos de fazer. Uma escolha que eu faço faz com que a minha trajetória de vida se desenvolva na direção da escolha que eu estou fazendo. E naturalmente essa escolha ela se traduzirá num caminho, bem como as decisões que eu tomo, ou quando deixo de tomar. Então, quando eu, ao tomar uma decisão ou fazer uma escolha, antes de fazê-la, buscar a palavra de Deus para ter a orientação, se invisto ou não invisto, se de fato me relaciono ou não me relaciono, se falo ou não falo, se vou ou fico, ou nas mais variadas atividades que temos, se buscarmos a orientação, se guardarmos aquilo que um livro, né, muito famoso, e que no final de semana eu estive conversando com minha sobrinha, que acabou de ler esse livro, ela está sendo ministrada para o batismo. O livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? A proposta do livro é levar você a se perguntar, na situação em que você está, para aquilo que você precisa fazer, o que Jesus faria no seu lugar? Isso é reconhecer a Deus. Quando você reconhece a Deus, as suas decisões, ele endireita as suas veredas. Ou seja, ele vai fazer por você, porque a palavra diz que é Deus quem vai endireitar. E tudo que Deus faz é sobrenatural. Ou seja, virá uma ajuda sobre você, virá um discernimento sobre a sua mente, virá uma unção sobre a sua vida, virá um despertamento ao seu coração, um acolhimento para a sua alma, para que você tenha paz, você tenha tranquilidade, sobretudo a segurança de que você pode sim seguir nesse caminho, de que essa é a escolha acertada, de que essa decisão ela é inequívoca. Não vai haver equívoco quando você decidir com base naquilo que Deus falou ao seu coração. E nesse processo, Deus intervém, porque existem coisas acerca das escolhas que fazemos e decisões que tomamos que nem sempre percebemos. Detalhes que cabem a Deus, porque na vida que temos nesta terra, ela é semelhante a de Jesus. E Jesus, antes de fazer tudo aquilo que ele fazia, como que ele se condicionava, como que ele se portava, primeiro buscando o Pai. Tanto que quando ele estava publicamente ensinando e ministrando virtude e poder ao povo, ele dizia, creio em mim pelo menos por conta dos sinais, porque eu só falo o que eu ouço meu Pai falar, e eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Então Jesus era aquele que reconhecia a Deus, e por reconhecer a Deus, quando ele vinha para a vida pública, ministrar o ensino, quando ele vinha para a vida pública, enfrentar os seus desafios, as adversidades, tribulações ou aflições, ele sempre estava tendo êxito, sendo bem sucedido, tendo a manifestação e a aprovação de Deus sobre a sua vida. Conosco não é diferente. Então, eu quero convidar você a rever a sua vida agora, depois de 7 dias nessa caminhada, rever a sua vida e perceber a necessidade que temos de olhar para o secreto como um lugar prioritário diariamente para que a nossa vida flua a partir do secreto. Não a partir de uma agenda que dia a dia parece que nos coloca naquela rodinha do hamster, onde nós corremos, o tempo passa, a gente sai da rodinha, come e volta para a rodinha, e quando olha para a vida, não vemos nenhum tipo de progresso, não vemos nenhum tipo de testificação do poder de Deus está de fato corroborando, reforçando, presente, porque a palavra dizia lá em Atos acerca de Filipe que Deus cooperava com Filipe através dos sinais para que a palavra que saísse da boca de Filipe pudesse ser testificada através do poder de Deus. E Deus não mudou, e eu creio que em relação a você e a mim, ele continua com o mesmo anseio. Só que esse resultado que Filipe tinha, note, Filipe, ele vem naquela primeira leva de discípulos, eles levaram ali alguns dias no cenáculo orando, todos os dias, fervorosamente, insistentemente, aguardando a promessa do Pai no tocante à vinda do Espírito Santo. E isso então trouxe a correspondência, porque Deus é aquele que diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Deus ele declara de maneira muito clara, Isaías capítulo 43, versículo 3, ele diz, derramarei água sobre o sedento, fazendo referência ao Espírito Santo. Para aqueles que estão talvez preenchidos do que o mundo oferta, do que o mundo oferece, ao ponto de já não ter mais sede e fome do que Deus tem para falar através da sua palavra, do que Ele tem para fazer através do seu poder, não nos admira a vida estar como está. Não nos admira serem pessoas que vão questionar, que vão reclamar, que vão criticar e que vão levantar ou encontrar argumentos para ter a vida como está. Até porque a mente
e é o que justamente o fator de grande importância, está manipulada por uma programação que não permite que essa pessoa perceba o que ela está perdendo, ou a distorção no qual a sua vida se encontra. Então agora eu quero dar uma pausa rapidinho para cumprimentar o meu irmão Edmário, que também está aqui na programação. Que Deus abençoe a graça e a paz. Hoje, já com brevidade, nós tivemos aí um dia de fato como daqueles bombásticos, sabe aquele dia de batalha que você, ao enfrentar as sugestões que vêm à sua mente, de que você desista, de que você pare. No meu caso é diferente, né? Não é desistir, é avançar, é partir para cima, porque tais circunstâncias trazem clareza de que de fato estamos no caminho, né? O inimigo, por aquilo que a gente entende ao longo da história da igreja, os mais antigos diziam: o inimigo, ele não investe naquilo que nada vale, né? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém joga pedra em cachorro morto. Então, quando as aflições começam a se intensificar, tenha certeza, você está se aproximando de um limiar, de um limite, de um momento, de uma dimensão na sua vida de rompimento, onde aquilo que antes não acontecia, agora vai passar a acontecer, porque você vem massivamente, frequentemente, diariamente, se posicionando, orando, crendo, confessando, recebendo palavra e, sobretudo, tendo agora, por meio do que você recebe no seu coração, com interesse de alma, você começa a ampliar não a sua vista, mas a sua visão, que é o que a palavra implanta no seu coração. Você começa a ter uma perspectiva, que é a capacitação que te leva a enxergar além do que você vê. E essa capacitação traz sobre você um encorajamento, essa capacitação traz sobre você um discernimento acerca do que está sobre você e do que você está carregando como unção e poder. E isso desperta em você intrepidez. Isso desperta em você ousadia, uma confiança, uma convicção e uma certeza de que na direção que você está andando, nada ou ninguém pode te parar, porque o Senhor está com você, aprovando cada passo, sustentando cada passo, cada palavra que sai da tua boca, são palavras que fluem da relação com o Espírito Santo, no secreto, ele também está lá no secreto, nos ministrando. Então hoje, com brevidade, deixa eu abrir aqui, o nosso material de estudo para o dia de hoje é um material desafiador. A proposta, essa segunda semana, é uma semana de transformação. É uma semana de fato para experimentarmos resultados palpáveis, resultados manifestáveis. Por quê? Porque depois de 7 dias, os primeiros 7 dias, nos fazendo entender o lugar do relacionamento, o lugar da intimidade, o lugar da rendição, o lugar do silêncio, o lugar para receber a ajuda sobrenatural do Espírito Santo que nos ensina a orar como convém. O lugar para nos edificarmos interiormente de forma espiritual por meio da oração em línguas. O lugar que nos faz entender que a oração não é falar o que eu penso ou o que eu quero, mas deixar fluir aquilo que o Espírito Santo ora através de mim, com base na obra que Deus começou na minha vida e no coração que Ele me deu, para que Ele seja glorificado e eu possa falar as palavras que Ele anseia ouvir, da vida que Ele me deu, daquilo que Ele espera de mim. A adoração, a perfeita adoração do verdadeiro adorador, o reconhecimento de que Ele é Deus, a honra a ser dada a Ele, e nada disso é porque isso está faltando para Deus. Tudo isso é para que sejamos edificados. Tudo isso é para que possamos acessar aquilo que já foi feito por nós. Tudo isso é como uma chave que libera o depósito da graça, o lugar onde já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. E isso torna você uma pessoa que agora vai ter novas lentes para enxergar o mundo ao seu redor. Você vai começar a entender e perceber que aquilo que antes era um gigante, agora já não importa mais a estatura, porque com a unção que você está carregando, com a presença para a qual você está sensível, você agora vai estar faminto e desejosa de desafios. Você vai estar agora faminto e desejosa de realmente para os embates espirituais, para
atestar e testificar de que a semelhança de Cristo, como disse o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, onde ele diz que semelhante à vida de Cristo é a nossa hoje na terra. E ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então nós não ficaremos de maneira nenhuma prostrados, intimidados, temerosos, receosos. Por quê? Porque na medida em que nos rendemos a Deus, e isso é um processo que é progressivo, paulatino, diário, a vereda do justo, diz Salomão em Provérbios 4,18, é semelhante à luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, à medida em que você se rende, tendo uma entrega que vai sendo totalizada em cada área da sua vida, o inimigo vai perdendo espaço para te atacar. Ele vai entendendo que não tem como te atacar, até porque quando você se rende a Deus, quando você se sujeita a Deus, dentro de você vem uma disposição natural por uma rendição honesta, verdadeira e de todo o coração. O que vem como resultado da rendição é uma disposição para resistir ao diabo. É uma disposição para não aceitar as manipulações ou o que quer que o inimigo traga contra você, contra a tua casa, contra a tua saúde, contra as tuas finanças, contra o teu ministério, contra a palavra de Deus na tua vida. Você vai se levantar para reivindicar o que é seu. Você vai se levantar para, como disse Davi no Salmo de número 18, perseguir os seus inimigos até alcançá-los e não voltar até tê-los destruídos. Fazer com que eles saiam da sua casa, se de alguma forma você percebeu algo diferente nos relacionamentos, como de repente conflitos, de repente o esmorecimento na vida de oração, na adoração, a indisposição para a leitura bíblica, de repente alguns indícios de rebeldia na fala dos filhos, de repente algum momento desconfortável na relação do marido com a esposa, isso não é natural, não vem do Espírito Santo, então você vai caçar, você vai repreender, você vai orar na autoridade do nome de Jesus e vai cair por terra essa obra. Por quê? Porque você está rendido ao Senhor. Amém? É assim que funciona, é assim que é a palavra de Deus. Não é nada que venha, sabe, como novidade, que a gente vai trazer, não. É tão somente aquilo que Ele faz fluir de nós quando nós abrimos a boca para nos posicionarmos em relação àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então deixe-me aqui abrir o material, tá? Porque já estamos, de fato, avançando no nosso horário para hoje, amanhã, às 5h30 da manhã, primeiro horário, logo depois, às 12h45, segundo horário, pontualmente, para depois, às 18h30, estarmos aqui de volta. Haverá uma novidade que eu vou divulgar amanhã às 5h30 da manhã, espero que você esteja aqui comigo, tá? Para que você possa saber dessa novidade, algo que vem de fato para que a gente viva um tempo poderoso de resultados. É tempo de você ver os sinais seguirem a sua fé. É tempo de você não aceitar uma vida que não ministra ou que não manifesta o que Deus disse que seria manifestado. A palavra é clara em dizer que os sinais seguiriam os que creem. Nós não conseguimos glorificar a Deus com a vida natural semelhante à vida de um descrente. Ou até pior, num nível muito mais inferior de resultados, frente àquilo que os ímpios vivenciam, frente àquilo que os descrentes, que não têm um relacionamento com Deus, estão gerando. Não faz sentido você ser ungido, ungida, separado, separada, marcada pelo sangue do Cordeiro, que te separa, te faz de fato exclusivo e exclusiva de Deus, tendo o Espírito Santo sobre você, te ensinando todas as coisas, para que então você possa prosperar em tudo aquilo que você faz, tanto eu quanto você. E quando a gente olha para a nossa vida, que percebe os resultados, nada disso está acontecendo. Estamos geralmente ansiosos, entristecidos, preocupados, queixosos, apontando a vida dos outros, sem falar de tantas outras questões que realmente mostram o estágio ou o estado de necessidade que a nossa vida está passando de mudança. Então, espero que você me entenda bem e tenha clareza que esse é um momento desafiador. Esse não é um momento para quem de repente pensa em viver algo, por assim dizer, algo simples, algo, como é que eu posso falar, Fernando, sem impacto. Sem impacto. Até porque o reino é tomado à força. E não há como experimentarmos algo da parte do Senhor, sem essa força, sem esse impacto. Então hoje, o 8º dia, estamos com o seguinte tema: quebrando distrações, fechando a porta do mundo. Nessa segunda semana, o foco da segunda semana é a transformação.
foco da segunda semana é experimentarmos o poder de Deus já fluindo depois de 7 dias em que estivemos ali, né, vivenciando esse momento com o Senhor. Agora é tempo de entendermos que o lugar secreto é um lugar de transformação. E a base para esse discernimento, essa orientação, é o Salmo 46:10, que diz: desenvolver o coração moldado pelo lugar secreto. Então temos aqui o Salmo 46, versículo 10, dizendo: aquietai-vos e saibei que eu sou Deus. É tempo de eu e você, que estamos experimentando aí ao longo de 7 dias, sendo hoje o 8º dia, o lugar secreto, o lugar da oração, o lugar do silêncio, o lugar da rendição, o lugar da resposta, o lugar da edificação. É tempo de experimentarmos agora a confiança e, sobretudo, o entendimento de que o Senhor é Deus. E só temos um comprometimento, só temos algo que já falamos sobre isso, não vou me prolongar em relação a isso, das 3 armas, dos 3 inimigos: o mundo, as distrações, Satanás, o medo, a carne, a dependência emocional. E aqui hoje vamos falar de quebrar as distrações. Então, reflexão devocional. O mundo grita, mas Deus sussurra. Distrações são inimigas silenciosas da transformação. Elas não apenas consomem nosso tempo, mas também abafam a voz de Deus. O celular que vibra, os pensamentos que disparam, divagam, as tarefas que invadem a mente. Tudo isso pode roubar o momento mais precioso do nosso dia, o tempo secreto. O momento mais precioso do dia do crente é o momento que ele tem com Deus, secretamente. Salmo 46, versículo 10, nos convida a algo contracultural. A cultura é a cultura da aceleração nos nossos dias. A cultura é a cultura do multitarefa nos nossos dias. De você fazer várias coisas ao mesmo tempo e às vezes não perceber que movimento não é progresso. Não é porque você está se movimentando que você está progredindo. E aqui o devocional diz, o Salmo 46, versículo 10, nos convida a algo contracultural, que é aquietar-se. Não apenas fisicamente, mas inteiramente. Essa é uma chave espiritual poderosa. Essa é uma chave que te leva a estar presente na presença. Porque esse é o ponto de percepção. Estarmos sensíveis para estarmos presentes na presença. Muitas vezes estamos, né, como que aqui agora, não sei para quem vai assistir, porque aqui agora eu tenho Jaque, tenho Ed, mas já aconteceu o caso da pessoa estar na live preocupada com outras coisas, de não estar presente nesse momento. Assim como em outros momentos da vida, sempre está vivenciando uma divagação ou no passado ou no futuro, mas nunca no presente. E isso compromete a nossa transformação. Continuando. Essa é uma chave espiritual poderosa. O silêncio intencional nos reconecta com o centro da vida, Deus. O silêncio intencional nos reconecta com o centro da vida, Deus. E é nesse silêncio que ele nos transforma. Fechar a porta do mundo é mais do que desligar o celular. É desligar a ansiedade, o medo, o ativismo e até mesmo a culpa. É um posicionamento. Neste momento, nada é mais importante do que estar com Deus. A transformação começa quando paramos de correr por fora e começamos a mergulhar por dentro. Perguntas para a meditação. Quais são as distrações que mais te impedem de viver o secreto com profundidade? 2. Você tem separado um tempo e um lugar livres de interrupções para estar com Deus? 3. Já experimentou orar em silêncio, apenas escutando? 4. Você se sente culpado por parar? Por quê? Tem pessoas que, quando não estão nessa movimentação ativa, né, correspondendo ao WhatsApp, daqui a pouco ao Instagram, daqui a pouco ao YouTube, daqui a pouco ao e-mail, daqui a pouco ao que bate porta, daqui a pouco quando de alguma forma você deixa de corresponder a uma dessas muitas coisas que chamam a sua atenção, você é culpado. Talvez até irresponsável. Né? Eu te convido. Eu, por exemplo, com o meu celular, eu programei para ninguém saber, eu deixo de ver mensagens. Eu não me sinto ligado, ela me chama de atrás.
não me sinto obrigado de graça. Não me deixe mais manipular por esse de ideia que te leva para um tempo de estresse, não, né? E muitas vezes você precisa desacelerar para perceber que você precisa estar presente em momentos onde pessoas não têm que estar. Você tem que se desconectar para se conectar, na verdade. Vamos para a oração do dia. Oração do dia. Pai, ajuda-me a silenciar tudo o que pede com a tua voz. Ensina-me a fechar a porta do mundo para abrir meu coração, minha mente se aquiete, e que minha alma encontre descanso em ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o quanto que edificante foi para você esse momento. Para mim foi realmente algo que mexeu a título de reforçar e me despertar para algumas outras questões que são muito importantes para que realmente tenhamos a eficácia, possamos de fato do poder e viver a manifestação que se faria na vida daquele que de fato é o seu reino. As demais coisas seriam acrescentadas, os sinais seguiriam aos que crescem, o próprio Deus honraria aqueles que o honrarem. Então são muitas promessas para desperdiçarmos, né, correndo atrás do vento e atendendo a tantas demandas do mundo que quando você vai ver não preenche em nada a sua vida e muito menos edifica você espiritualmente. Então eu quero te desafiar, te chamar para um desafio, te convidar, na verdade, a que você realmente entre nesse processo de cabeça. Estabeleça um horário, estabeleça um lugar e esteja presente ali, para que você então possa experimentar de maneira poderosa Deus falando no teu coração e se manifestar graciosamente, abundantemente, de forma transbordante na sua vida. E o resultado é que você vai sair, né, do lugar secreto carregando a presença. Você vai sair do lugar secreto sensível à presença de Deus, tendo um direcionador claro para os seus passos e para o seu dia a dia de trabalho, de atividade, o que quer que você tenha que fazer. Agora eu quero orar por você e com você. Obrigado, Pai, por esta audiência, pelos meus irmãos que estão aqui presentes agora, irmã Jaqueline, irmão Edmário, aos quais, ao apresentar ao Senhor, eu invoco a Tua bênção sobre eles, não somente sobre eles, mas em extensão às suas casas, às suas famílias, por que não dizer também para as suas parentelas. Que esta palavra ministrada nesta hora seja de grande valia aos seus corações. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, porque se essa palavra for tão somente um momento em que a gente verbaliza informações, de nada terá adiantado acerca do mundo espiritual e das batalhas que temos que enfrentar. Por isso eu peço o teu toque de poder para que por meio da palavra, aquilo que é específico, aquilo que é personalizado, aquilo que é particular para cada um dos meus irmãos, tanto para Jaqueline quanto para Edmário e para aqueles que vão assistir esta programação gravada, que aquilo que é deles em especial seja revelado aos seus corações, iluminando as suas mentes, tornando-os aquecidos pelo Espírito, para que então possam glorificar a Deus, sendo instrumentos na terra, a fim de que, onde quer que eles estejam, a vontade do Senhor se cumpra na terra como está se cumprindo nos céus. Sabemos que Deus conta conosco e estamos aqui para dizer: Pai, eis-nos aqui, envia-nos. E assim eu declaro esta palavra de envio sobre a vida dos meus irmãos e para aqueles que vão assistir essa programação. E eu então reivindico, eu então uno a minha fé, a fé de cada um deles, para dizer amém e graças a Deus. Para você que creu, escreva o seu amém e diga aí onde você está, graças a Deus. Eu quero me despedir de você agora, sempre pedindo a sua ajuda no tocante a ser um evangelista nas redes sociais, né? Você pode agora pegar aí e clicar no aviãozinho e enviar esse vídeo para mais pessoas. Logo daqui a alguns minutos, ou no mais tardar até amanhã pela manhã, o link vai estar, né, lá no grupo do WhatsApp, porque esse vídeo vai estar lá no YouTube, e eu peço a sua ajuda para que esse conteúdo alcance mais pessoas, e na medida em que a gente persevera, permanece, persiste, insiste, nós então vamos rompendo barreiras no mundo espiritual, porque estamos como aqueles que não vieram para retroceder, mas para avançar, chegar do outro lado, atender ao chamado que nos foi feito para a glória de Deus.
Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. E você que puder, né, tiver condições, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui para ministrar novidades acerca da campanha. Tá? E eu creio que vai impactar a sua vida. É tempo de sermos desafiados e, sobretudo, experimentarmos a transformação que flui do lugar secreto. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz.